Recentemente, o país se viu às voltas com a polêmica da utilização racional das unidades de terapia intensiva dos hospitais. Basicamente, o governo, por meio do Ministério da Saúde, queria baixar uma instrução normativa estabelecendo parâmetros para a admissão de pacientes em estado grave numa UTI. Se o paciente se enquadrasse nas perspectivas de melhora estabelecidas pelo Ministério, poderia se beneficiar dos serviços de terapia intensiva. Caso contrário, o jeito seria esperar pelo pior. Nesta edição do Palavra Aberta, o deputado Coraúci Sobrinho, do PFL de São Paulo, conversa com a gente sobre esta iniciativa governamental que, por sinal, não prosperou. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Já estivemos juntos aqui outras vezes. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara e dizer que esse espaço aqui é uma espécie de prestação de contas que nós podemos fazer a todos os telespectadores do Brasil inteiro, além de debater temas que interessam a todos. Deputado, como é que o senhor viu essa iniciativa do Ministério da Saúde de propor essa chamada utilização racional das unidades de terapia intensiva? Olha, eu acredito que tenha sido uma medida, não foi bem uma medida, por enquanto era um estudo, do Ministério da Saúde, lamentável, lastimável sobre todos os aspectos, não é? A mim parece que essa é uma medida que não tem nada, nem do ponto de vista, nada que possa ser defensável, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista humanitário. A mim parece um raciocínio puramente econômico. Não se pode tratar a vida, que é o caso aí, com interesse econômico, né? Porque no fundo, esse eufemismo de falar que se tratava de racionalizar a utilização das UTIs, essa palavra pomposa, racionalizar, no fundo, o que estava se tentando implantar, era uma política de assassinato em massa, pelo menos é assim que eu entendo. Isto é, caberia um médico, coisa que o médico acredito não iria fazer, até pela própria ética médica, caberia ele escolher quem é que ia ficar na UTI ou não é? Aqueles que estivessem em estado chamado de irreversível, sairiam da UTI para dar acesso a outros pacientes. Então é um raciocínio econômico muito melhor que o governo amplie o número de leitos nos hospitais, isso é dever do governo, isso é política de saúde, do que simplesmente dizer, não, você está em estado irreversível, você vai sair daqui, vou falar para a família, não é? Até porque nós nunca podemos dizer, já se eu tenho lido muito sobre isso, nunca se sabe direito, pelo menos a medicina tem dito isso, não se conhece adequadamente o cérebro de uma pessoa. Há casos e casos em que pessoas consideradas em estado terminal, consideradas em estado de morte cerebral, e casos de pacientes considerados irreversíveis, que eles retornaram, deram sinais de vida, tiveram um processo de recuperação. Então, quem é que pode garantir que uma pessoa retirada da UTI não pudesse ter essa possibilidade de ser recuperada? Deputado, como é que o senhor viu aquela justificativa do ministro da Saúde? Ele disse o seguinte, quando retirou o projeto aí de discussão... Eu continuo preocupado com isso, ele não retirou. Ele adiou indefinidamente. Ele disse que adiou indefinidamente esses estudos, mas ele disse o seguinte, eu estou adiando porque esse era um estudo de critérios técnicos e ele assumiu contornos políticos. O senhor concorda com essa avaliação dele? Bom, eu até concordo, mas isso não é desculpa. Ele fez essa declaração na África, quando ele acompanhava o presidente Lula. Em primeiro lugar, ele disse que havia estudos avançados no Ministério para racionalizar, entre aspas, o uso das UTIs. E é político mesmo, né? Político no sentido não partidário, político no sentido de que cabe a nós aqui, deputados, defender a população contra processos que possam prejudicar a população, principalmente aqueles que lutam aqui pela defesa da vida, como é o meu caso. Desde o instante da geração do embrião até, né,
até o momento final, que é a morte, né, o passamento da pessoa. Então, quando o ministro fala que se transformou em política, numa discussão política, ele pode estar certo se alguém tentou utilizar isso do ponto de vista partidário, e contra isso eu também me coloco contra. Essa não é uma discussão partidária. A discussão da vida é uma discussão ética, é uma discussão que pode ser inclusive religiosa, mas jamais deve ser colocada do ponto de vista partidário. Então eu estou aqui debatendo esse assunto partidariamente falando. Estou discutindo esse assunto como deputado, eleito com quase 150 mil votos, né? Na certeza que eu estou defendendo aquilo que existe mais sagrado para o ser humano, que é o direito à vida, que é uma assistência digna nos hospitais, né? O sistema de saúde brasileiro precisa ser todo ele repensado, o sistema SUS, as filas nos hospitais, o atendimento médico, não é só no Rio de Janeiro que temos esse problema, não, em todos os estados da federação, inclusive nos estados considerados mais desenvolvidos. Na minha cidade, que é Ribeirão Preto, o atendimento de saúde é precaríssimo. Então não é um fenômeno desse ou daquele lugar. Aliás, deputado, em que medida, por exemplo, o pagamento da dívida externa, essa formação obsessiva aí do superávit primário, etc., em que medida tudo isso prejudica uma prestação de serviço de saúde mais adequada para a população brasileira? Prejudica muitíssimo, porque na medida em que nós privilegiemos, né, a economia para pagar a dívida externa, para pagar juro, o crescimento da dívida interna, que triplicou ou duplicou nesse governo, na medida em que se retira do campo social toda a possibilidade de investimento e se coloca isso simplesmente para a manutenção do superávit primário, que antes era o FMI que exigia, e agora, quando o governo diz que não vai mais assinar com o FMI um novo acordo, mas que ele próprio vai manter essa política desmesurada de controle de aperto fiscal, né? É claro que prejudica, porque esse dinheiro que está sendo economizado, contingenciado, utilizado para pagar dívida externa, utilizado para pagar juros externos e internos, enfim, para fazer face aos compromissos financeiros internacionais, podia estar sendo utilizado para quê? Para a política social, inclusive para aumentar as UTIs, os leitos das UTIs, né? Melhorar o sistema único de saúde, melhorar o atendimento dos hospitais, para que nós acabemos de uma vez por todas com isso que é vergonhoso no Brasil, que é um péssimo atendimento de saúde em todos os estados da federação. Agora, de uma maneira mais genérica, deputado, como é que o senhor tem avaliado o desempenho do atual ministro da Saúde? Olha, eu considero um homem competente, convivi com ele aqui na Câmara em 95, 96, ele foi líder do PT, né, aqui na Câmara, é médico, mas a mim parece que ele tem, ou por falta de assessoria, ou porque está desinformado de alguns processos, ele tem cometido alguns equívocos, que no caso da saúde, são equívocos que têm consequências desastrosas, porque é claro que qualquer ministro que cometa um equívoco, isso vai produzir efeitos muito ruins para o país. Mas no caso da saúde é o que há de pior você cometer um erro, né? Porque, na verdade, quando você comete equívocos na saúde, você está atentando contra aquilo que existe mais importante na vida das pessoas, que é a saúde de cada cidadão e a política de saúde de maneira geral. Então, a mim parece que ele está equivocado no caminho que ele escolheu, mas ele é um homem sensível, tem a impressão que ele pode perfeitamente modificar esse rumo, né, e adotar políticas mais adequadas para a população. Deputado, muita gente, quando essa instrução normativa, esse projeto, esse estudo de instrução normativa surgiu, muita gente andou dizendo que isso seria uma legalização branca da eutanásia. O senhor concorda com essa ideia? Claro, plenamente, né? A eutanásia é proibida no Brasil, como proibida em vários países do mundo. Nesse caso, nós estaríamos, por via indireta, né, não só permitindo a eutanásia, como massificando a eutanásia. Seria uma espécie de projeto terra-escravo para o Brasil inteiro, porque nós estaríamos permitindo
que pessoas do Brasil inteiro fossem retiradas da UTI e morressem nos quartos dos hospitais, às vezes até em casa, não é? Sem a possibilidade de defesa, né? E as próprias famílias indefesas, se uma medida como essa fosse adotada, se um protocolo como esse fosse regulamentado. Então eu realmente também sou partidário dessa ideia de que nós estaremos diante de um processo de eutanásia coletiva. Deputado Coraúcio Sobrinho, do PSL de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação nesta edição do Palavra Aberta. Eu que agradeço a você, a toda a produção da TV Câmara e cumprimento todos os telespectadores. Envio um abraço especial à minha região, que é a região de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. A polêmica em torno do acesso às UTIs é apenas a última criada pelo Ministério da Saúde, que recentemente também resolveu liberar a prática do aborto nos hospitais do Sistema Único de Saúde, sem que a mulher precise apresentar um boletim de ocorrência policial para justificar a sua decisão de interromper a gravidez. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.